Olá, eu sou a Janaína, coordenadora pedagógica e de qualidade educacional do Planalto Norte Vale de Itapocu, e estou aqui hoje junto da minha colega Joyce, que é coordenadora da educação básica e profissional do Planalto Norte, para apresentar o artigo Imersão em Metodologias Ativas de Aprendizagem, uma proposta de formação docente para a Rede Municipal de Ensino de São Bento do Sul. Então, a partir de uma escuta que foi realizada com a Secretaria de Educação do município de São Bento do Sul, eles nos demandaram a construção de uma formação em metodologias ativas para os docentes, onde nós pudéssemos proporcionar uma vivência para esses profissionais. Ao todo foram capacitados 150 profissionais da rede de educação municipal, objetivando aí atender o novo cenário da educação. Então, nós promovemos aí a qualificação dos docentes em metodologias ativas de aprendizagem, potencializando o processo de planejamento, organização e desenvolvimento das aulas, considerando o cenário educacional atual, permeado por novas possibilidades e grandes desafios conectados às competências do século XXI. Então, nós organizamos essa formação docente em 24 horas, fizemos a divisão das metodologias em salas temáticas e os docentes eles foram divididos em grupos e no primeiro dia cada grupo recebeu um tema gerador. Esse tema gerador foi trabalhado em todas as salas de aula, aplicando-se as metodologias da formação. Tudo isso com um trabalho colaborativo e com a utilização de tecnologias no desenvolvimento dos processos pedagógicos. Falando um pouquinho sobre essas oficinas, então vale lembrar que os 150 docentes, eles passaram por todas as oficinas, então foram 5 salas temáticas, cada sala temática teve duração de 4 horas e todos os docentes passaram pelas 5 oficinas. Nós iniciamos, como a Joyce já comentou, né, as turmas receberam temáticas para trabalhar durante o dia, e nós desenvolvemos, então, a aprendizagem baseada em projetos, que ela tem como objetivo envolver e estimular o aluno para pesquisa e inovação, tornando ele protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, o objetivo era que no final das 24 horas, os professores eles saíssem com um plano de aula pronto, claro que simulado, né, a partir da vivência, então eles tiveram sempre a parte teórica e a parte prática, então eles participaram dessa metodologia e a partir dela eles construíram a parte teórica do seu planejamento. Outra oficina ofertada também foi a rotação por estações, que é uma metodologia responsável por dividir a turma em grupos, então dentro da própria sala eles eram divididos em grupos, e foi criado um circuito em sala de aula. Cada estação, ela tem um objetivo e um produto a ser entregue ao final da sua atividade, né? E todos os grupos passam por todas as estações. Então, o objetivo dela é incentivar alguma das categorias de aprendizado, né? Como o visual, o auditivo, o leitor, o escritor e o sinestésico. Então, ele trabalha todos os sentidos com o objetivo de construir aí uma forma mais significativa de aprendizagem. Claro que em algumas dessas estações a gente fez uso da tecnologia digital. Outras oficinas ofertadas também a sala de aula invertida, então essa sala de aula ela foi simulada, porque a sala de aula invertida ela é um método em que o aprendizado proposto ele é feito em casa. E o aluno, quando vem para a sala de aula, ele vem para aprofundar, enriquecer e ampliar o debate acerca daquela teoria que ele estudou em casa. Então, essa parte da sala de aula invertida, ela também foi feita uma simulação com os docentes, onde eles criaram esse conteúdo, né? Eles fizeram essa pesquisa, esse estudo, e depois eles trouxeram para um aprofundamento dentro dos grupos nessas salas de aula. E uma outra metodologia ofertada para todos os estudantes também foi a de storytelling, que é a capacidade de a gente transmitir conteúdo por meio de enredo elaborado e de narrativa envolvente. Então, usando palavras, recursos audiovisuais, e nessa oficina, os nossos docentes, eles utilizaram um aplicativo gratuito, onde eles, a partir daquele tema gerador recebido lá no primeiro dia de aula, no primeiro dia da formação, eles construíram uma história, olhando para os conteúdos e as habilidades desenvolvidas dentro da sua área
de atuação para utilizar depois no seu planejamento. Então, eles usaram esse aplicativo, eles construíram essa história e sempre que essa história, né, ou a sala de aula invertida, ou qualquer outra metodologia utilizada era concluída, era feita uma reflexão de como isso poderia estar incluído dentro do planejamento do docente e como ele levaria isso para a sala de aula no dia a dia na escola em que ele atua. E também uma demanda que apareceu, né, na nossa escutativa da prefeitura foi a questão das competências socioemocionais, considerando que esses docentes estavam voltando aí de um período pandêmico, né, então foram 2 anos praticamente com aulas virtuais, alguns momentos presenciais, mas que foi um período de grande afastamento, eles nos pediram que nós trabalhássemos também as competências socioemocionais, também a partir de uma vivência prática e não somente trazer o conteúdo em forma de palestra. Então, essa oficina, ela teve como objetivo a capacidade de incitar, integrar e colocar em prática os recursos, conhecimentos, habilidades socioemocionais e cognitivas aprendidas socialmente pelo indivíduo. Nós utilizamos uma metodologia ativa de trabalhos em grupo, onde eles, através do uso do Lego, eles tiveram que construir uma história, a partir de alguns dados ofertados, construir cenários com esse Lego, considerando que, durante essa construção, em muitos momentos, eles tiveram que exercitar a empatia, a colaboração, a resiliência, a escuta, porque nem sempre era do jeito que eles queriam que fosse a partir do enredo que foi apresentado durante essa oficina. Também sempre trazendo a reflexão para a sala de aula, para o perfil do nosso aluno, para o conhecimento que esse nosso aluno tem, para as fragilidades que ele vai trazer desse período pós-pandêmico, não só o aluno, quanto o nosso docente também. Então, essas foram as 5 oficinas ofertadas, foram em 24 horas, porque nós tivemos aí um período de introdução, né, além dessas vivências práticas que aconteceram aí nesses dias de oficinas. Então, como resultado, eles construíram um planejamento com esse tema gerador, e que posteriormente eles puderam aplicar isso, refinar e aplicar isso em sala de aula. Então, com isso, a gente pôde proporcionar aí experiências, novas oportunidades para os docentes tornarem os seus planejamentos mais significativos. E também puderam experimentar, né, as atividades mão na massa, tendo atividades significativas, sendo protagonistas da aprendizagem, e dessa forma eles conseguiram enxergar todo o conhecimento que foi repassado e que pode ser aplicado nas suas salas de aula. Para finalizar, nós aplicamos uma pesquisa de satisfação, onde fizemos algumas perguntas com relação às metodologias e recebemos aí como resposta que 28% acharam excelente os temas da formação e quase 60% acharam muito bons os temas que foram aplicados em sala de aula. Seria isso, então. Agradecemos a oportunidade de participar desse congresso e fica, então, aí, ficamos à disposição caso alguém tenha alguma questão ou alguma pergunta posterior.